Altas temperaturas, enchentes devastadoras, seca extrema, pior qualidade do ar do mundo. As mudanças climáticas que o país tem enfrentado têm nome e sobrenome: o agronegócio brasileiro. Entre janeiro de 2021 e julho de 2022, os 100 maiores municípios territoriais do Brasil perderam 22 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa. Essa área equivale ao tamanho de El Salvador, país da América Central. A principal causa da destruição ambiental é a criação de pasto para alimentar o gado bovino, que é destinado à exportação. A maior parte das cidades onde aconteceu o desmatamento acelerado é administrada por partidos do Centrão, ligados a grandes oligarquias familiares do agronegócio ou à mineração. A metade desses municípios não possui secretaria específica para o meio ambiente, e 30 deles têm a pasta ambiental ligada ao agronegócio, à mineração ou ao turismo. É baixa ou quase inexistente a preocupação com o meio ambiente. Quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Jornal em Detalhes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente conversa sobre o lançamento de um dossiê pelo De Olho nos Ruralistas, que é um observatório que faz um trabalho de jornalismo investigativo muito importante. O dossiê, ele se chama Os Gigantes, os 100 municípios que compõem 37% do território brasileiro. A gente vai entender mais a partir de agora, tentar colocar uma lupa e entender o que isso impacta no meio ambiente, quem está à frente desses municípios. Eu vou conversar com o jornalista Alceu Luiz Castilho, que é fundador e diretor do Observatório De Olho nos Ruralistas. Alceu, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Um prazer estar com você, com o internauta em Detalhes. Prazer é todo nosso, Alceu. Eu acho que a gente pode começar, vamos por partes, né? Porque vocês fizeram um levantamento muito minucioso. Então, para a gente começar, explicar quem são os gigantes e por que eles são municípios que sofrem tanto com mudanças climáticas, também com racismo ambiental, enfim. Mas para começo de conversa. O começo de conversa é entender o recorte. A gente sempre ouviu muito falar de Altamira, que é o maior município do Brasil, maior que muitos países, né, países da Europa, maior que Portugal, aquela coisa. Mas aí a gente começou a se perguntar, né, e se a gente for baixando um pouco? Até que a gente pensou nesse recorte de 100 mais, até porque a soma das áreas davam 37% do território. As pessoas confundem muito maiores cidades com maiores municípios. Quando a gente fala que o maior município no estado de São Paulo é Iguape, as pessoas perguntam, mas não é São Paulo? Não, São Paulo é a mais populosa. A cidade mais populosa é um município grande, só que é o 9º maior município do estado de São Paulo. No Brasil, não tem nenhum município do Sudeste, do Sul, entre os 100 maiores. Vai ter no Centro-Oeste, no Nordeste, Bahia e Maranhão, e na Amazônia, na região Norte. Bom, 37% é muita coisa. É maior que a Argentina, por exemplo. Né? A Argentina é mais ou menos 1/3 do território brasileiro. E é um país grande, muito grande. 37% do território brasileiro significa que essa soma de municípios tem um impacto planetário, não somente nacional, mas planetário, impacto climático. E aí, claro, a gente vai detalhando esses dados, vendo se eles têm secretaria ou não de meio ambiente, específica de meio ambiente, se eles estão sujeitos a riscos geohidrológicos, quem governa esses municípios, a quais partidos pertencem, e para identificar esse lado esquecido do Brasil. São 4 milhões de pessoas
100 municípios, e 30 milhões de cabeças de gado. Só aí a gente já tem um recorte do que significa esses municípios. A gente sabe do impacto da pecuária nas mudanças climáticas, né? E aí a gente vai conectando, a gente foi conectando a equipe multidisciplinar de pesquisa do De Olho, conectando os dados do IBGE com os dados políticos, os dados da Justiça Eleitoral, os dados de uso do solo, né, para fazer algumas conclusões que a gente detalha ao longo das 70 páginas desse relatório. Alceu, eu acho super importante a gente trazer alguns desses recortes. Você até comentou sobre um deles, que eu acho que talvez seja um dos que mais chama atenção, que é 50% desses municípios não ter secretaria específica para o meio ambiente. Isso é, assim, fundamental, porque quem faz a fiscalização? Eu te pergunto, né? E quem faz a fiscalização, de acordo com o que vocês investigaram, eles defendem que setores, interessados em quê? São 77 municípios na lista dos mais ameaçados por desastres naturais. Então, 195 mil pessoas que estão vivendo em áreas suscetíveis a deslizamento, a enxurrada, a inundações. A gente viu um cenário muito parecido, ficou muito emblemático na nossa mente, né, na mente coletiva, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E a gente tem, pelo levantamento de vocês, quase 5% da população nessas condições. Qual é a preocupação que a gente tem que ter justamente quando a gente descobre que 50% desses municípios não tem nem sequer uma secretaria preocupada com o meio ambiente? A Secretaria do Meio Ambiente, ela existe isoladamente em 48 municípios, e nos demais 52 municípios, entre os 100 maiores do Brasil, ela está junto com a agricultura, com mineração, com turismo, pesca, turismo. Ou seja, nesses casos, é quase certo que a raposa está tomando conta do galinheiro, que não é um ambientalista que está à frente dessa secretaria. Agora, isso não é privilégio só de municípios distantes na Amazônia, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quando ele assumiu o cargo no dia 1º de janeiro do ano passado, ele transformou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, de São Paulo, em Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. E o que isso significa? Significa um recado que o meio ambiente tem uma importância menor, que ele precisa estar sobreposto aos interesses do mercado, interesses da produção, né, do que chamam de produção. Nos municípios, nesses 100 municípios, a gente viu que eles compõem 37% do território brasileiro. Então, isso significa que não... Quando o governo fala, por exemplo, de uma integração, de um esforço conjunto nacional, é desses secretários que a gente está falando. Desses secretários do meio ambiente e agricultura, né, do meio ambiente e pesca e mineração, secretários que estão defendendo interesses do garimpo, portanto, do tráfico de ouro, e prefeitos que estão defendendo esses interesses. E aí, como é que faz? Né? Essas pessoas estão interessadas em discutir detalhes sobre combate ao fogo, combate a incêndios, né? Qual a prioridade deles? Né? Essa é uma questão. É uma grande questão. Eu acho que aí a gente pode entrar também dentro do levantamento, o quanto esses 100 maiores municípios que você fizeram um levantamento, eles fazem parte aí, são administrados por partidos do Centrão, União Brasil, MDB e PP,
E o PT está em somente 2 desses municípios, né, o Centrão está ocupando 89 dos 100 maiores municípios. Eu pergunto também, politicamente, né, como é que tem sido, até porque a gente está chegando próximo a eleições municipais, então essa é uma discussão fundamental, do quais são as propostas desses partidos do Centrão e como tem sido a administração deles, né, também, porque são blocos liderados, por exemplo, pelo Arthur Lira, do PP, e até o De Olho nos Ruralistas fez um dossiê bastante aprofundado sobre como é a atuação do presidente da Câmara dos Deputados, em relação ao meio ambiente e dono de grandes fazendas também. Isso, esses dados eles ajudam a ilustrar o poder do Centrão no cenário político brasileiro. Eu lancei um livro em 2012, chama Partido da Terra, que é sobre políticos ruralistas, onde eu falo de um sistema político ruralista. Eu peguei dados de prefeitos, vice-prefeitos de todo o país e tal, né, uma base de dados de 13 mil declarações, né, e constatei que a capilaridade territorial desse sistema político ruralista, mais do que uma bancada ruralista em Brasília. A gente tem bancadas em assembleias legislativas e a gente em câmaras municipais e tem um circuito de prefeitos e vice-prefeitos. Bom, o PT tem o presidente da República e tem apenas 2 prefeitos numa área que soma 37% do território brasileiro, dos 100 maiores municípios. O PL do presidente que antecedeu o Luiz Inácio, do presidente do Bolsonaro, o PL tem só uma prefeita entre esses 100. Quer dizer, que essa briga que a gente viu em 2022, essa disputa entre Lula, Bolsonaro, PT e PL, não está presente nesses gigantes, nesses municípios gigantes. O PT só administra São Gabriel da Cachoeira, que fica no extremo noroeste do Brasil, lá na cabeça de cachorro do mapa, e Ribas do Rio Pardo, que era uma prefeitura até do PSOL, mas ele migrou para o PT. E o PL do Bolsonaro, uma prefeita só, que eu não me lembro onde por sinal. E, bom, o que significa? Significa que é como se a gente estivesse nos anos 80, né? Os filhos diretos da Arena e o MDB gerindo União Brasil, o PP, né? Republicanos, o Partido Kassab, que é mais recente, mas, enfim, tem essa mesma matriz da Arena, de arenistas, né? Antigos defensores da ditadura, gerindo esse território enorme. Bom, a gente pode pensar, esses 4 milhões de pessoas que moram nesses municípios, eles não elegem presidente da República nenhum. É verdade. Né? É uma quantidade pequena de eleitores em relação ao total do Brasil. Né? Só que não é só isso, a eleição não é só isso, não é só a somatória final. É um conjunto de forças que começa na briga municipal. Né? Esses 4 milhões de pessoas, eles elegem muito, além dos prefeitos, né, claro, deputados estaduais, prefeitos que sustentam essa rede de deputados estaduais federais, senadores, né? O Acre é um estado pouco populoso, que elege 3 senadores da República. Né? E assim vai se formando esse sistema político ruralista. Esses prefeitos e secretários que comandam a política ambiental nesses municípios, eles estão a serviço de um determinado modelo, a serviço da expansão do agronegócio, da expansão da mineração, em muitos casos da expansão do tráfico de ouro, que atende pelo nome de garimpo, e de grandes obras, grandes rodovias, da ferrovia, né, que estão ligadas a esse circuito econômico predador. Tá? Embora o próprio presidente e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tentem fazer uma divisão entre o agronegócio bonzinho, o agronegócio ruim, agronegócio e ogronegócio, a grande verdade é que o modelo dominante ele prevê uma expansão territorial. Essa expansão se dá em cima
de unidades de conservação, de terras indígenas, quilombolas, camponesas, terras devolutas. A expansão não ocorre em cima do nada, do vazio, de um vazio. Né? E essa expansão não se dá apenas por meios legais, muito pelo contrário. Se dá a partir de grilagem, de terras públicas, se dá a partir de desmatamento, do fogo, né? De recursos ilegais. Né? Então, esse é o imbróglio. E, ao mesmo tempo, esse circuito do Centrão, do Kassab, do MDB, do União Brasil, ele tem o poder no Congresso, inclusive a partir da Frente Parlamentar da Agropecuária, da bancada ruralista, que tem 3/5 do Congresso, 300 dos 513 deputados e 2/3 do Senado. Né? Então, esses blocos políticos, o que se chama de centrão, o direitão que se chama de centrão, e a bancada ruralista, eles têm um poder quase de derrubar e manter presidentes, como a gente já constatou, por sinal. Metade dos votos que derrubaram Dilma saíram da Frente Parlamentar da Agropecuária, e mais a metade dos votos que mantiveram Temer no poder saíram desse mesmo bloco, da bancada ruralista. A bancada ruralista em Brasília não é compreendida se a gente não entender o território, não entender a outra ponta, inclusive desses municípios gigantes. Como que fiscaliza? Se o secretário do Ambiente está atendendo o interesse do agronegócio. Claro, tem a esfera federal, tem a esfera estadual, mas não há nada que indique que na esfera estadual, que governadores façam uma política do tamanho que a emergência climática exige, do tamanho que a gente vê lá fora, do tamanho da fumaça e do fogo. E eu acho fundamental esses pontos que você traz, Alceu, porque um ponto aqui do dossiê que vocês ressaltam é o seguinte: me chamou muita atenção aqui, entre os 52 prefeitos dos gigantes que tentam novo mandato, só 12 prometem ações específicas de prevenção, de mitigação, preparação ou respostas a eventos climáticos extremos. E a gente está vivendo agora, no mês de setembro, uma intensificação muito grande das queimadas. A gente teve uma redução no desmatamento da Amazônia, mas no Cerrado o cenário não seguiu essa diminuição, né? Muito pelo contrário. E quando a gente fala especificamente em planos de governo, é uma dificuldade muito grande, né? Que foram submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesse momento, eles falam sobre fortalecimento de defesa civil para atuar em desastres naturais, e alguns falam em elaboração de planos municipais para as mudanças climáticas. Quer dizer, é muito, muito aquém do que seria necessário, já que a gente está falando justamente de cidades que precisam e que estão em áreas mais suscetíveis, né? Então, esses municípios não estão preparados para enfrentar esses efeitos de mudanças climáticas e também não demonstram nessas campanhas eleitorais que isso seja uma preocupação futura, né? Isso, Gabriela. E tudo pode sempre ser pior, tá? Existe esse fato, né, constatado pela nossa equipe, de que, né, uma minoria que tem alguma coisa, né, a ser discutida no plano de governo. Não quer dizer nem que seja bom, né, Alceu? Só quer dizer que está lá. Às vezes para forma, às vezes é um copia e cola. Né, a nossa repórter foi atrás e deu o que fazer para encontrar um secretário de ambiente que tivesse um discurso um pouco mais elaborado e tal, né? A maioria nem nos atendeu, né? Acontece isso também. Agora, como eu disse, o buraco sempre pode ser mais embaixo. Por exemplo, eu estou fazendo um documentário, né? Eu e a Laura Ferman, da minha equipe, na Amazônia. A gente está em fase de finalização já. Então, a gente rodou muito os municípios da Amazônia. Você tem alguns municípios, como do sul do Amazonas, por exemplo, estão lá, estão entre os 100. O Maitá, Lábrea, Apuí. Você tem um combate ao Estado, à fiscalização,
as equipes do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, em Humaitá, destruíram a sede do IBAMA, destruíram equipamentos, FUNAI, carros de indígenas e tudo. Então, quer dizer, não é nem a questão de que não tem documentos relativos a proposta sobre mudanças climáticas. Na prática, existe uma refração a iniciativas, inclusive do governo federal, que visam a fiscalização, que visam o cumprimento das leis ambientais. E eu acho que isso é fundamental da gente continuar acompanhando, até porque há interesses, como você muito bem colocou aqui, há interesses da mineração, do garimpo, nesses espaços e nessas secretarias também. Agora, tem um ponto que eu quero levantar, que é muito importante, a partir de dados que vocês trazem e também de dados que estão aí e que são preocupações dos especialistas em meio ambiente e estudiosos, né, que fazem pesquisa sobre esse tema e alertam para isso há bastante tempo, né? A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação já tem uma estimativa de que o setor pecuário é responsável por pelo menos em torno de 15% das emissões de gases de efeito estufa, isso em 2017, tá? Isso pode ter sido ainda mais, pode ser ainda maior, pode ter sido atualizado. Mas esse percentual, ele é importante porque ele é maior do que é o emitido pelo setor de transportes. E aí, por que eu estou falando a respeito deles, né? Porque a pecuária é o principal vetor do desmatamento entre esses 100 maiores municípios brasileiros, de acordo com o dossiê de vocês. Então, são 30 milhões de cabeças de gado, né, ao seu. Então, eles têm 9 dos 10 maiores rebanhos do Brasil. Qual é o impacto climático disso, já que a gente está falando aqui como as emissões brasileiras vêm muito fortemente do agronegócio e a gente quase não fala sobre isso justamente porque existe muito interesse por trás. Isso. A gente tem, na liderança mundial das emissões, você tem o petróleo, né, tem, né, os gases todos. Esse tipo de emissão de energia depois já vem, no caso brasileiro aqui, vem a agricultura, na agricultura, particularmente a pecuária, depois silvicultura, né, madeira, inclusive eucalipto. Então, tem a questão das vacas, dos bois emitindo gases, né? E, como a gente viu, 30 milhões de cabeças de gado, isso oficialmente, né? Para 4 milhões de pessoas. A gente vê gado nas quebradas da Amazônia, que é difícil imaginar que esse gado esteja contado, né? Eu entrei em região de Placas ali, antes de Santarém, ao longo da Transamazônica, entrei numa vicinal com a equipe, né, fazendo documentário e avançando, né, bem na beira da estrada, gado já instalado, pasto, bonitinho, entre aspas, né? Aí você vai entrando, né, meio uma serra ali, né? Vai entrando e aí começa a achar gado já do lado de tocos de árvore queimados, né? Aí vai entrando, começa a achar máquina, começa a achar lugar só queimado de árvore queimada, recém-queimada, que, né, tempos depois, meses depois, vão ser ocupados por esse mesmo gado. Isso está contabilizado ou não, né? É uma questão. E a pecuária é extensiva, é uma atividade relacionada a várias ilegalidades, né? A exploração do trabalho, inclusive trabalho escravo, ao próprio desmatamento, né? Não é um universo republicano, né? De uma pecuária que se poderia chamar de sustentável. Para fazer frente a tudo isso, precisaria ter a gente precisaria adotar em escala
A agroecologia, né? Porque você tem a oposição entre agroecologia e agronegócio. O agro, o agronegócio, como diz o próprio nome, é negócio. Se chama agora de agro justamente para tirar essa parte que o traduz, também o traduz. É, o lucro está embutido, né? E o lucro é um lucro, uma compulsão pelo lucro imediato. Nesses lugares, ligada à ilegalidade, ligada à grilagem, né? Roubo de terra. Então, é todo um pacote de problemas. Nessas áreas vai se fiscalizar quem, inclusive, se os donos estão dispersos, se tem fraude, e se a própria população nesses municípios, atiçada até por prefeitos, secretários e seus financiadores, rechaça fiscalização, como eu citei no sul do Amazonas, e acontece em outras regiões também. Detalhe delicado para o atual governo federal. Boa parte do desmatamento na Amazônia se deu nas últimas décadas em cima de rodovias construídas pela ditadura, inclusive a Transamazônica e a BR-319, Porto Velho, Manaus. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está, neste momento, fazendo articulações junto no Amazonas para asfaltar essa rodovia. É muito comum ouvir de ambientalistas que essa pode ser a última fronteira. Que a partir do momento que se asfalte a Porto Velho, Manaus, haja um efeito no maior estado do país, que é o Amazonas, né, de rastelo final, né, para o que resta de Amazônia preservada. No sul do Amazonas já tem essa expansão, essa região que eu falei mesmo, de Humaitá, Apuí, Maricoré, até Lábrea, né, inclusive fronteira com Acre e tal. E aí não vai sobrar nada, né, gente? Mas é o que o Lula está negociando. Aí eles não queriam a Marina Silva, porque a Marina Silva é contrária. Ainda existe uma disputa de poder ali, mas em plena seca, em plena catástrofe climática, o presidente da República, de centro-esquerda, em tese, está negociando isso com o setor, com os setores a quem interessa isso. É o setor pecuário, agropecuário. É isso. Alceu, quero muito te agradecer pelo trabalho de vocês, por mais esse levantamento, esse dossiê importantíssimo que o De Olho nos Ruralistas traz agora, que é Os Gigantes, os 100 municípios que compõem 37% do território brasileiro. A gente traz um pouco desse levantamento que é tão aprofundado e a gente discutiu alguns desses pontos principais aqui com o jornalista Alceu Luiz Castilho, que é fundador e diretor do Observatório. Obrigada, Alceu. Até uma próxima. Sempre um prazer falar com você. Agradeço, Gabriela. Quem quiser saber mais, é só acessar o relatório, nosso site, nosso canal. E boa tarde a todos, então. Disponível a todos, então, no canal, né? No site do De Olho nos Ruralistas, dá para todo mundo acessar por lá. Isso. Perfeito. Obrigada, Alceu. Até mais. Até. Tchau, tchau. Valeu. Quero lembrar você da nova série documental do ECL também, Bets Apostas Online, vai trazer à tona todas essas informações escusas, vamos dizer assim, sobre essas plataformas que muitas famílias, muita gente endividada está acessando, muita gente em vulnerabilidade financeira, emocional também. O documentário vai trazer todos esses esquemas de corrupção, de manipulação de resultados, tudo isso você vai conferir na nossa estreia. A gente vai estrear essa série no dia 19, uma quinta-feira, aqui em setembro, 8 horas da noite. Então você fica ligado, faz a sua inscrição para assistir o nosso primeiro episódio em detalhesicl.com.br. Além de exibir esse primeiro episódio, a gente vai trazer também trechos inéditos e tudo que você precisa saber sobre essa história. A série tem participação de Eduardo Moreira, Juca Kfouri, Ronaldo Cocho, muita gente boa, Mili Lacombe também. Muita gente vai conversar com você nessa nova série original do ICL e a gente vai
trazer, descortinar todas essas informações escusas aí. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Em Detalhes volta às 10h30 da manhã, todos os dias. Agora tem Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL. 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Lembrando que a gente está todos os dias nas plataformas de áudio e você pode ouvir em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Pois é, não sou muito craque de bola não, mas eu tenho certeza que depois de você assistir eu mexendo com a bola aqui, o algoritmo da sua rede social vai te entregar uma propaganda de bet. Elas tomaram conta de tudo, dos canais de televisão, das redes sociais e também tomaram conta da vida das pessoas mais pobres do Brasil. As pessoas estão viciadas, endividadas, algumas tirando a própria vida por conta disso. O brasileiro mais pobre gastou mais dinheiro em apostas no ano passado do que com arroz, por exemplo. E a gente vai denunciar o que está sendo feito, porque isso envolve as maiores organizações criminosas do país, envolve políticos, envolve canais de televisão e todo mundo tem medo de falar sobre isso. Para você assistir o lançamento da série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta, e no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar as estruturas desse mercado. Dia 19 a gente se vê.